Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Boa noite, graça e paz ao Senhor a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor. E neste mês temos a campanha de missões nacionais, com o propósito de proclamar o grande amor de Deus pelo nosso país. Vamos agora estar orando para entregar este culto ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, a tua graça em nossas vidas, pela tua salvação através do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Deus, coloca cada irmão, cada pessoa que nos assiste agora, neste momento, Deus. Escuta os nossos pedidos, Deus, as nossas súplicas, Senhor, que fazemos diante de ti, Pai. Visita cada missionário, cada cristão perseguido, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Fala conosco sempre através da tua palavra, Deus, e nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem comigo do primeiro livro de Reis, do capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 24, para fazermos a leitura inicial. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Versículo 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, irmãos, pela palavra do Senhor, que diz que o profeta Elias, ele teve uma vida de fé, obediência e oração perante Deus.
que nós possamos ser homens, mulheres de Deus, de oração, firmes na verdade, na palavra de Deus. Amém? Boa noite a todos. Vou compartilhar com vocês os aniversariantes do mês de setembro e também aqueles que completam bodas. Os aniversariantes do mês de setembro são: no dia 16, Wellington; no dia 22, Larissa; no dia 28, irmã Alda; no dia 29, irmã Leonilde, nossa vizinha. E as bodas: no dia 12, irmão Guilherme e Laís; no dia 24, irmão Fábio e Cláudia. Gostaria que os irmãos estivessem agora orando comigo pela vida de cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor por este momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando com a Tua presença, com a Tua paz. Abençoa, Senhor Deus, a saúde também de cada um. Abençoa o seu lar. E abençoa, Senhor, esse momento especial que eles estão também podendo compartilhar. Que o Senhor esteja, Deus, usando a vida de cada um deles conforme a sua vontade. Nós oramos e te rendemos graças, ó Deus. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando mais uma vez a vida de cada um. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mês de Missões Nacionais. Eu deixo uma pergunta para cada um. Qual é a missão de cada um de nós como corpo de Cristo? A ênfase este ano é o grande e extraordinário amor de Deus por nós, que é a essência, o início, o meio e o fim, resumo de tudo, desde Gênesis a Apocalipse. Nós vemos a demonstração e ação deste amor. Quero compartilhar o tema e a divisa. O tema é Porque Ele me amou. E a divisa: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. O amor do Pai, nosso Deus, que entregou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar por nossos pecados e que nos deu vida e vida eterna. Neste momento, vamos estar orando com o João. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, a Tua graça em nossas vidas, Pai. Deus, esteja conosco, Pai, nessa campanha de missões nacionais que estamos realizando, Pai, juntamente com a Junta de Missões, Pai. Coloca em Tuas mãos, Senhor, Pai. Cada um, Deus, que oferta, cada um que ajuda, Senhor, Pai. E que nós também podemos, Senhor, Pai, levar o Teu Evangelho, Deus, ajudando, Senhor, Pai, através de nossas ofertas, através de nossas orações, Pai, porque devemos avançar, Deus, levando o Teu Evangelho a todos, Senhor, Pai, seja longe e perto de nós, Pai, de acordo com a Tua vontade, ó Deus, nos usa cada vez mais e nos esteja sempre conosco, Pai, para nós podermos, Senhor, Pai, estar Te glorificando, Te louvando, Deus. E que cada pessoa que ainda não ouviu a verdade de Ti, Deus, seja alcançada, Deus, através dos missionários, através de nossas vidas. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar cantando um hino. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Vamos cantar ao nosso Senhor o hino 386 do cantor cristão Cristo, meu deleite. Com os louvores de Cristo, que singular.
Salvador. Sua bondade infinita, seu divino amor, deslumbra-me sobremaneira, infundem-me viva dor. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos juntos novamente. Este é o 41º culto, desde que começamos, culto online que começamos. E nós temos agradecido a Deus e aos irmãos que têm colaborado para que possamos e pudéssemos até então alcançar tantas famílias com a palavra de Deus. Eu quero, nessa noite, falar com os irmãos sobre o tema Santo Homem de Deus. Nós vamos basear esse tema, né, naquele encontro especial de Eliseu e a Sunamita. E eu quero destacar também apenas alguns detalhes da vida de Eliseu, porque se fôssemos trabalhar bem sobre a vida de Eliseu, gastaríamos muitas horas para conhecer mais profundamente a sua vida. Mas eu quero destacar alguns, como eu disse, alguns aspectos desde a sua chamada, né? Quando ele substituiu, uma chamada feita por Deus, quando ele substituiu o profeta Elias. Eliseu, meus amados irmãos, significa Deus é salvação. E quando a gente vai estudar um pouco sobre a vida, né, de Eliseu, a gente descobre que ele realizou 14 milagres, 2 nesse texto que vamos trabalhar daqui a pouco, quer dizer, o nascimento do menino e a sua ressurreição. Homem de Deus, quando os irmãos vão dar uma olhada, né, no dicionário para descobrir quantas vezes a gente encontra, há por volta de 70 vezes a expressão homem de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos 3 vezes. Os irmãos se lembram quando o Senhor Jesus havia curado aquele cego de nascença, não é? E aí ele se apresentou ao pessoal para mostrar, contar a bênção que Jesus havia feito. E aí os fariseus criticando, mas quem é ele e tal, etc, né? E ele vai destacando a importância e valor de Jesus e tal, etc. E ele destaca que o Senhor Jesus era um homem de Deus. Vamos dar uma olhada. João capítulo 9, versículo 33. Lemos assim: se este homem, é a afirmação então desse cego, né? Agora não mais cego. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Quer dizer, Jesus reconhecido também como um homem de Deus. E aí Paulo, nas outras 2 vezes do Novo Testamento, ele destaca em Efésios, em Timóteo, desculpe-me, essa mesma expressão. Vamos dar uma olhadinha? Lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, nós lemos assim: tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Destacando então como é que deveria proceder um homem de Deus. E ainda mais em Timóteo, né, a última vez, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, ele faz a recomendação. Toda a Escritura, falando a respeito da inspiração da palavra de Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de que, olha o que ele observa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eliseu, meus amados irmãos, ele recebeu esse título, homem de Deus, 23 vezes. Então, veja, das 70 vezes que o Antigo Testamento destaca, 23 vezes, eu fui fazer uma pesquisa, estudando, olhando, orando, para conhecer um pouco mais a vida de Eliseu e descobri, são 23 vezes durante os seus 60 anos de profeta.
Quando você vê lá a sua chamada, né, através de Deus, claro, e Elias estava com ele desde o 2 Reis, né, capítulo 4, até 2 Reis, capítulo 13, versículo 20, quando ele morreu, Deus o levou para a sua glória. Então, o homem de Deus é um título que antigamente, no Antigo Testamento, se dava aos profetas de Deus, né? Chamados homens de Deus, quer dizer, separados para ministérios específicos, especiais. E agora nós vamos verificar que Eliseu, meus irmãos, uma única vez, ele é chamado santo homem de Deus. Vamos ao texto. 2 Reis, capítulo 4, para a gente trabalhar um pouquinho sobre esse assunto bem especial. Capítulo 4, 2 Reis, nós lemos assim, vamos começar com versículos 8, 9 e 10. Certo dia, passou Eliseu por Sumém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. E daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, observem, vejo que este que passa sempre por nós é o quê? Santo homem de Deus. Impressionante, né? Então essa mulher conhecia. Vamos verificar, continuar. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. O que ela colocou no coração? Primeiro quero destacar que Sunem era próximo do Monte Hermon, quase ao lado do Mar da Galileia. E o texto diz que essa mulher, claro, sua família, ela e o marido, eles eram ricos. Mas um detalhe muito importante é que eles conheciam o profeta Eliseu, por isso deram esta classificação especial, santo homem de Deus. Fantástico, né? Sem dúvida alguma. Por quê? Porque eles observavam a vida desse homem de Deus, suas atitudes, seu palavreado, que era diferente na época do que era muito comum, os chamados profetas de Baal. Baal significa, meus irmãos, dono, proprietário. Quando você vai estudar um pouco sobre Baal, você descobre que há 14 títulos desse falso, né, Deus, né? E esses profetas, diferentes da época de Eliseu, eram profetas que mentiam o tempo todo, eles enganavam o povo, eles viviam para roubar e explorar. E isso a gente verifica hoje, essas mesmas atitudes que nos envergonham e nem gostamos de falar dos nossos dias, enganando as pessoas, envergonhando o evangelho. Os eles ficam aí, né? Já sabem, e através da mídia, isso realmente é tão terrível, né? Mas esse casal, meus amados irmãos, além de alimentar o profeta Eliseu, o homem de Deus, o santo homem de Deus, construir um quarto independente. Quer dizer, Eliseu pode entrar e sair independente da casa quando ele quiser. Então eles honravam o homem de Deus e o seu ministério. Vamos lá para versículos 11 até 14. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se, Eliseu, né? Retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, quer dizer, um auxiliar no ministério do profeta, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, com todo carinho, com toda atenção. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Quer dizer, eu vou lá e converso. Tenho influência nesse aspecto, por ser um homem de Deus, e conversar com ele se há alguma necessidade. Ela respondeu, não, eu habito no meio do meu povo, quer dizer, não há nenhuma necessidade, nós temos tudo. Né? E aí, versículo 14,
Então disse o profeta, aí ela deve ter se retirado. Então disse o profeta Eliseu ao Geazi, né, o Geazi, que é que se pode fazer por ela? Geazi, que também conhecia a vida desse casal especial, logo respondeu, ora, ela não tem filhos e seu marido é velho, quer dizer, uma pessoa idosa, eles não precisam de nada. Mas eu observo, profeta, que eles devem ter falta de um descendente, alguém para deixar amanhã aquilo que é a sua herança, etc. O conceito de uma mulher estéril, provavelmente. Então, eles não têm, a família é incompleta. Aí, versículo 15, o que aconteceu? Disse Eliseu, chame-a, traz de volta. Chamando-a, ela se pôs à porta. Então, ele disse, vamos agora trabalhar nesse aspecto, então, que você está me alertando, isso é muito importante. Versículo 16, o texto diz, disse-lhe Eliseu, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, colocou outra vez esta qualificação. Não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela, amados irmãos, conhecia que a mentira não fazia parte do comportamento, das atitudes do profeta. Então, achava isso impossível. Puxa, passou da idade, etc. Né? Então, como é que vamos ganhar? Por favor, não minta a tua serva. Versículo 17. É claro que a Bíblia não registra todos os detalhes, mas Eliseu, então, deve ter dito, então espera, versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Espera, o milagre vai acontecer. Eu gosto muito daquele texto, quando Lucas escreve no capítulo 1, versículo 37, ele diz assim, né? Porque para Deus não há impossíveis em todas as tuas promessas. Por ser um homem de Deus, Eliseu sabia que podia fazer tal afirmação, porque Deus estava no controle da sua vida. Não havia recebido esse título simplesmente por receber, não. Eram características da sua personalidade, do seu caráter. Versículos 18, voltando então para o 2 Reis, capítulo 4. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai. O menino deveria ter, mais ou menos nessa época, de 6 a 7 anos. Então ele foi, seu pai estava lavrando, ele foi lá com seu pai, que estava com os segadores. Disse ele a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Quer dizer, o menino passou a ter um problema sério de insolação. Então, leva a mãe. Versículos, vamos voltar para o versículo 21, então diz, subiu ela e o deitou, quer dizer, o menino morreu. Versículo 20, ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Em razão da insolação fatal, né? Esse menino, essa criança, morreu. Agora observem o que ela fez. Alguns historiadores dizem que ela não quis contar isso ao seu marido. Isso não é muito importante. Eu acho que no relacionamento não há nenhuma dificuldade de se omitir nada que seja absolutamente correto, justo, né? Versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. O que ela deveria ter feito? Então tá bom, morreu, vamos sepultar. Mas não, amados irmãos, eu não tenho dúvida que ela deve ter colocado no seu coração, mas isso foi um presente de Deus. Deus é que deu, através do profeta, essa criança para nós. Deus usou o profeta Eliseu, o homem de Deus, e ela não se desesperou. Ah, eu vou deixar esse menino lá na cama do profeta e vou à procura dele. Versículo 22. Chamou, olha lá, 22 até 24, né?
chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Então, provavelmente alguns sugerem que ela não disse que o menino havia falecido. Eu não sei. Hoje não é dia de festa, de lua nova, nem sábado, porque na época, o que faziam? Quando havia ocasiões especiais, iam atrás dos profetas, o sábado. Então, festas consideradas pela nação de Israel chegavam até lá. Né? Ela disse: não faz mal. Versículo 22, né? Agora versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. O que ela fez? Ela foi em busca da vida do profeta. Sabe por quê? Eu não tenho nenhuma dúvida que ela tinha a certeza absoluta, era uma confiança. A salvação, a ressurreição dessa criança que eu não pedi, que Deus deu através do profeta, Deus vai devolver, e por isso que eu vou falar com o profeta. Havia crescido na fé com a chegada do filhinho, e ela, meus amados irmãos, não tinha nenhuma dúvida. Ela agora não abriria a mão. Como eu disse, poderia dizer: tá bom, vamos sepultar a criança, mas não. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, bem conhecido dos irmãos, diz: ainda antes que houvesse dia, Deus dizendo, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E observem essa última parte desse versículo. Agindo eu, Deus está dizendo, quem o impedirá? Não há limites para a ação de Deus. E ela tinha absoluta consciência dessa questão. Versículos 25 e 26, nós descobrimos que ela foi ao encontro, então, do profeta. A distância entre a cidade de Sunem e até o Monte Carmelo era mais ou menos, meus irmãos, 40 quilômetros. E olha, bastante interessante, versículo 25 diz, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis ali a sunamita. Corre ao seu encontro, era uma jovem, tinha mais essa facilidade. E Eliseu já começou a ficar preocupado, o que está acontecendo? E diz-lhe, faz uma pergunta para ela, vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Eu faço uma pergunta aos irmãos, se você perde um ente querido e alguém se encontra com você e quando perguntar tudo bem, qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Claro que cada um de nós vai dizer não, a resposta seria não, não vai tudo bem, e logo contaríamos, ela não. Ela sabia, meus amados irmãos, pelo conhecimento do homem de Deus, ela tinha certeza. Ela não havia pedido aquele filho, já destacamos isso. Mas Deus, através do seu profeta, aquilo que ela determinou, que destacou, santo, homem de Deus, sem dúvida alguma, tinha tudo sob controle. E por isso ela o procurou com essa certeza absoluta, essa confiança. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés, quer dizer, se ajoelhou. Humildade. Ela queria transferir ao profeta naquele momento, não é adoração, mas humildade. Lá. E então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura. Eu sinto isso, o Senhor não me revelou, o Senhor me encobriu, não me manifestou. Versículo 28. Olha que coisa fantástica, uma resposta ou uma pergunta afirmativa. O que ela diz? Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes, eu não pedi.
esse filho, esse foi dado através da sua ação, do seu relacionamento com Deus. E eu não estava preparada, claro, agora sim, para perder esse filho. Aliás, eu não quero perder esse filho. Versículo 29, então, disse o profeta Geazi, como já destaquei, mais jovem, né? Cinge os lombos, tome o meu bordão contigo e vai lá, porque você vai mais rápido. Se encontrares alguém, não saudes, né? E se alguém te saudar, não lhe responda, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quer dizer, vai, faz isso. Versículo 30, aí vem, meus irmãos, uma afirmação maravilhosa. Ela disse, olha lá, porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, a quem você serve, eu sei disso que você serve a esse Deus, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e ia seguir. Eu não vou deixar você em hipótese alguma. Eu tenho confiança de que você, no seu relacionamento com Deus, você tem a capacidade para trazer o meu filho de volta. Versículo 31, Geazi, o auxiliar do profeta, voltou sem solução. Deus queria dar também uma experiência também ao profeta. Olha lá, versículo 31. Geazi passou diante dele e pôs o seu bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Elias e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou, quer dizer, o menino não voltou. Versículos 32 a 34. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, claro. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Versículo 34, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, aqueceu. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, que tipo de oração, só imaginando. Eu tive uma vez uma experiência assim com um dos nossos filhos, e eu chorei, eu disse a Deus, Deus, eu não pedi esse menino para o Senhor, e agora eu tenho nas mãos desmaiado, Senhor, como é possível isso? O Senhor não me avisou, como se Deus tivesse que ficar avisando. E, claro, Deus logo ele voltou assim. Essa é uma experiência fantástica, meus irmãos, porque Eliseu estava absolutamente dependendo de Deus. Eu fico pensando, como já enfatizei, que tempo e tipo de oração. O Senhor deu esse filho a essa mulher, o Senhor me usou. Eu fiz o que o Senhor mandou. E agora? E agora, Senhor? É hora do Senhor agir. O que as pessoas vão ter? Qual o conceito que vão ter a respeito do Senhor? O que dirão as pessoas? E o que dirão a respeito do seu servo? O que elas vão dizer, Senhor? Olha, eu fico imaginando que Eliseu, meus irmãos, era uma pessoa assim, muito franca, muito positiva. Então, desse fantástico diálogo com Deus, aí, meus amados irmãos, estudando o texto, eu me lembrei do diálogo de Moisés com Deus em Números 14. Lembra? Vamos dar uma olhadinha rápida. Quando, Deus iria castigar o povo por outra vez ter se rebelado contra Deus. E aí, então, Moisés, ele dialoga com Deus, lá no capítulo, como eu disse, Números capítulo 14, versículos 13 a 20, a gente lê, então respondeu Moisés ao Senhor, os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra, ouviram que tu és o Senhor, estás no meio do povo, que face a face o Senhor lhes apareceu, tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de noite, de fogo de noite. Quer dizer, Deus presente. Agora, olha só o diálogo. Se matares este povo como a um só homem,
as gentes, as pessoas, pois que antes ouviram quem é o Senhor, a fama do Senhor, dirão: não podendo o Senhor Deus fazer entrar esse povo na terra que ele prometeu, olha lá, sob juramento, e os matou no deserto. E aí vem a petição de Moisés: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Olha, meus amados irmãos, a intimidade, o diálogo de Moisés com Deus, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado. Claro, o culpado tem que sofrer. E visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E aí vem um apelo especial: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E aí o que aconteceu? Isso era uma coisa do coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus quando há um diálogo franco. 20. Tornou-lhe o Senhor. E aí o quê? Segundo Moisés, a tua palavra eu lhe perdoo. E não tem dúvida. Eliseu sabia disso e muito mais. Eliseu sabia também da vida do seu antecessor Elias, que fez também uma oração emocionante, real, sincera. Os irmãos se lembram disso, da viúva de Sarepta? Êxodo 1 Reis capítulo 17, irmãos, deem uma olhada depois. Os irmãos sabiam, havia a falta de água por 3 anos, seca tremenda, as pessoas estavam morrendo de fome. E esta viúva, meus irmãos, da cidade de Sarepta, era ela e o filho, e não tinham o que comer. Então Deus diz: passa lá na casa da viúva e ela vai te dar comida. Chega lá, ela diz: eu só tenho um pouco. Nós vamos fazer um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho e vamos morrer, porque eu não tenho mais nada. Aí o que faz? Então Elias disse: faz primeiro para mim. Faz. E ela fez. O que aconteceu? Depois o azeite e a farinha não faltaram, quer dizer, dando tempo a que aquela situação difícil passasse. Mas o filho dela morreu. Vamos lá para o 1 Reis, capítulo 17. E aí vem a oração especial de Elias. Eliseu, desculpa, havia aprendido com Elias. Olha lá, versículos 17 a 24, a oração de Elias, daí. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e sua doença lhe agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fez eu, homem de Deus? Você supriu as necessidades, agora o que eu fiz? Para que meu filho morresse, você supriu as necessidades? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Olha que acusação séria. Quer dizer, eu fiz e agora você vem aqui para o meu filho morrer? Você vai trazer para mim os meus pecados? 18. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, como fez Eliseu. Lembra-se? De onde ele mesmo se hospedara e o deitou na sua cama. Versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Puxa, Elias transferiu isso para Deus. Ela me serviu, ela me acolheu, ela me deu a comida que eu precisava, o Senhor que pediu para ela fazer isso, e agora o filho morre. Olha que diálogo impressionante. Os homens de Deus, os santos homens de Deus, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, têm essa oportunidade de dialogar com Deus. 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que te faças a alma deste menino tornar a entrar nele. 22. O Senhor atendeu à voz de Elias. Claro,
Depois de um apelo desse, de uma oração dessa. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: observem, nisto conheço. Agora que tu és o quê? Homem de Deus. Não foi apenas a primeira experiência de suprir a farinha e o azeite, mas agora é numa situação muito mais complicada. Humanamente falando, cientificamente falando, não haveria nenhuma possibilidade, nenhuma chance, mas ela diz: agora sim, agora eu sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é o quê? Verdade, não há mentira. Eu não tenho dúvida, meus amados irmãos, que Eliseu fez o que havia aprendido com Elias. Eu fico imaginando a oração tão emocionante, né? Tão emocionante. E aí, versículos 35, voltando para 2 Reis, capítulo 4, versículos 35 a 37, é um final muito bonito, né? 35, então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se a ela ao profeta, este lhe disse: pronto, está aqui, a tua fé está recompensada, a tua confiança está recompensada, Deus está te compensando, recompensando. 37, ela entrou e fez o quê? Humildade, gratidão profunda, que coisa linda. Olha lá, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Gratidão e testemunho desta mulher. E eu fico pensando, e as pessoas que conheciam toda a história, claro, que sabiam da morte da criança, e Deus glorificado, sem dúvida alguma. E essa mensagem chegou até nós, porque um homem fez diferença na ocasião, chamado uma única vez de o santo homem de Deus. Eliseu, meus amados irmãos, provou a bênção do seu ministério. Concluindo, Deus sempre está à procura, meus queridos irmãos, de alguém que quer ser usado. Então, olha que coisa, para ser uma bênção. Lembra-se quando Deus chamou Abraão? Os irmãos conhecem de cor, sobejamente. Gênesis 12, 2, Deus diz o quê para Abraão? Tá bom, Abraão, agora você, se tu uma bênção. Vai. E a bênção chegou até nós. Nós somos abençoados pelo nosso pai Abraão. Então, meus amados irmãos, que você, querido irmão, que nós, homens de Deus, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, até crianças, possamos ser reconhecidos pelo povo que nos cerca. E alguém pode olhar e dizer assim: puxa, ali vai alguém que é de Deus. Ou então, ali mora alguém que é de Deus. Essa pessoa é uma pessoa realmente de caráter. É uma pessoa que ama a Deus. É reconhecido pelas suas atitudes. E o termo hoje não é mais usado, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus e assim por diante. Mas que sejamos essas pessoas especiais. Deus te abençoe. Um grande abraço. Se Deus permitir, até o próximo domingo, pastor Guidolin e Miriam. Vamos orar para agradecer a Deus. Agradecer também a Deus por uma família, irmã Juliana, irmão Arildo, e também a filha Bruna adquiriram essa doença terrível, né? Graças a Deus, já estão em casa, estão em fase de recuperação. Continue orando por eles, né? E também por tantos que precisam, meus irmãos. Tantos que precisam.
E também quero agradecer a Deus, porque no dia 12 agora, de setembro, claro, um querido casal que trabalha ativamente no ministério com as nossas crianças, no ensino da palavra, e ela na área da música, e ele na área do ensino, e as crianças gostam muito desse casal. Irmã Laís e irmão Guilherme. Então, como eu disse, no dia 12 agora estarão completando 5 anos de feliz união. E eu tive o privilégio de realizar a cerimônia de casamento deles. Vamos orar. Obrigado, querido Pai, porque a palavra do Senhor é muito especial. E em todos os tempos, ela traz lições maravilhosas para nós, para nos motivar, Senhor, a continuar sendo uma bênção, com o objetivo primário de destacar a presença do Senhor na vida de cada um de nós. Não somos perfeitos, o Senhor sabe disso, mas o Senhor sempre está presente, cuidando de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Que possamos, nosso Pai, ter no coração esse desejo sincero de continuar sendo uma grande bênção a tantos quantos precisam. Agradeço pela recuperação da família, da irmã Juliana, do irmão Arildo, da Bruna, a forma especial como o Senhor tem tratado aquela família. E quero agradecer também, Deus, pelo 5º aniversário de casamento deste casal também especial, Laís e irmão Guilherme. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre suas vidas. Oramos, Senhor, mais uma vez, porque dependemos totalmente do Senhor para vivermos esses dias tão difíceis. Que sempre a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, o amor, possam ser sentidos a cada dia. Com gratidão por Jesus, oramos. Amém. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém, irmãos? Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai e a presença do Santo Espírito, amados, fiquem conosco e convosco hoje e para todo sempre. Amém.